Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Mãe. Bem-vindas todo mundo aí, né? Mais uma semana, início de maio. Já estão com os preparativos do Dia das Mães, que tá chegando. Gente, preparativos a toda, né? Sejam muito bem-vindos. Eu quero saber aí, coraçãozinho, como é que tá? Principalmente das mamães, né? Que pra gente já se torna um momento especial. Quando a gente é filha, a gente fica ali na expectativa do que vai comprar. O que preparar, né? Pra mãe. Mas agora que somos mamães, e aí? Quem organiza? Normalmente os papais, né? Papais aí que estão aí atentos. Atenção. E a gente não pode começar esse pod dando dicas pra vocês de presente Dia das Com Mães, certeza. né? Nossos patrocinadores que a gente tem assim, de mão cheia pra Dia das Mães, né? Então, a gente tem a gente costuma falar que aqui a gente trabalha muito focado nas mulheres, nas mamães. Então, obviamente que nossos patrocinadores, eles se encaixam perfeitamente nessa data tão especial. Começando a falar de Zayas Curve, que nos veste aqui no programa, né? Vocês já viram lá nos stories, no feed, a gente tá com o look completo lá. E aqui a gente deixa só um spoiler do que Só tá um acontecendo. pedacinho pra gerar um suspense. E ainda dá tempo, o Dia das Mães é só no final de semana, então ainda dá tempo de correr lá nas Zayas e preparar um look especial pro Dia das Mães. Gente, vamos lá conferir, tá? Novidades, promoções para o Dia das Mães especialmente. Então, assim, não vai ter desculpa para não comprar o presente, certo? Mais um patrocinador que a gente tem aqui que pode garantir looks perfeitos para as mamães, né? Tanto para vocês mesmos se presentearem ou presentear as mães de vocês. É a 295 Jeans, né? Mamães aí modernas, lá tem jeans para todos os estilos, todos os tamanhos. Então, sem desculpas, né? Vamos lá garantir o look da sua mamãe. E claro, quem está aqui com a gente sempre, há muito tempo, vocês já conhecem, Quimera Semijoias. A gente tá aqui hoje, ó. Não é nada, né? É um jabazinho a mais, talvez. Depois a gente vai comentar sobre isso. Ela já vai descobrir, vamos descobrir já já. E a Quimera Semijoias, elas trazem looks de semijoias brilhantes para deixar as mamães cada vez mais brilhantes. Então já procure aí uma revenda, um lugar aí que tem essa revendedora, ou até mesmo os lugares, né, o ponto de vendas da Quimera Semijoias para trazer esse presente. Que mãe que não gosta de ganhar uma joia? Pô, gente, A assim, gente ó, hoje tá aqui vestidas de Quimera Semijoias, né? super brilhantes. Super brilhante. E às vezes assim, ó, uma mãe mais discreta, mais básica, coloca um lookzinho mais neutro, mas capricha na semijoia, a gente faz toda a diferença no look. Por favor, né, gente? Por favor. E hoje nós estamos aqui, né, com as influencers das Quimera Semijoias, as iniciadoras desse projeto tão lindo que trazem essas mamães brilhantes aí pra gente. E nós trouxemos aqui elas, a Ivani e a Kelita. A gente sempre fala de vocês aqui no programa. Ai, que legal. A gente sempre usa o exemplo de vocês. E nós vamos falar de um tema que é muito importante, esse relacionamento de mãe e filha depois de adulto, né? Então, as duas, elas trabalham juntas, elas têm essa parceria desde o início, né? Da Quimera Semijoias, foi trazendo essa experiência de mãe, experiência de filha, e essa construção que tem, tão linda, né? Isso. Que a gente bate sempre na tecla, que é uma construção desde a criança, para se tornar nessa fase que vocês estão vivendo agora, a fase adulta. Bem-vindas! Sejam muito bem-vindas. Fiquem Muito à vontade. obrigada, Grazi, Mel. Pra gente é uma honra estar aqui. Eu tô muito feliz, principalmente por estar acompanhada da minha mames poderosa. Olha! Boa noite, Grazi. Boa noite, Mel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que eu tenha alguma coisa para agregar Com para certeza. vocês. Eu acho que é bastante anos de empresa, de história, de convivência com filha. E talvez eu tenha muita coisa para passar. Uhum, Bastante. com certeza. Com certeza, a Histórias, gente quer né, aprender filha? muito. Normalmente a gente traz aqui, né, relatos, trouxemos até a adolescência já. Então, mas normalmente são de bebês, de crianças e adolescentes, mas não ainda da fase adulta. E é Uhum. importante vocês duas estarem juntas aqui, né? São dois olhares diferentes, da mãe para filha, da filha para mãe. E ainda mais que vocês são parceiras de negócio, né? Como que foi essa construção? Queria que vocês contassem pra gente como surgiu a Quimera Semijoias. E aí depois a gente vai, né, conversando sobre esse relacionamento de vocês. Isso aí, mãe, começa. A Quimera começou com ela, né? Então, Jogaram a batata quente para mim. Né? eu acho que é legal tu contar também da parte que a gente era criança, né? Nesse momento, Sim. todos os desafios que passou lá no início. Que a Quimera Sim. tem quantos anos de história? A Quimera já vai fazer praticamente 20 anos agora, né? Em Uhum. setembro, 20 anos de Setembro. história.
Então, E eu tenho 28, então quando a Quimera iniciou eu tinha 8 anos. Tu era 28, era bem Uhum. pequenininha. Então, mas eu já trabalhava com semijoias antes. Assim, eu comecei com uma fábrica de Joinville. E eles eram bebês ainda, ficava na creche. Eu deixava eles na creche 5 da manhã, pegava o ônibus, ia para Joinville. Então já foi desde o início, assim, com os 2 pequenininhos. E sempre tentando algo novo. E fiquei lá, o quê? 1 ano. Mas depois eu já fui mudando, né? Fui trabalhando com bijuterias, com outras coisas, até surgir a Quimera. Então foi bastante tempo, assim, de história. Não vou contar tudo como surgiu a Quimera, foi uma longa história, Com né? certeza. Se eu contar toda a história, assim, da Quimera. Mas foi um processo, assim, lento, demorado, de persistência, de perseverança, muitos tropeços, assim, a gente vai caindo, levantando ao mesmo tempo, e vai olhando para eles e querendo dar um futuro melhor. Então, e a Kerta já desde muito nova já começou a participar de tudo, então ela é bem metida, né, filha? Eu teve uma época que eu trabalhei com bijuterias, acessórios de cabelo. Então lá em casa era um vucu-vucu, porque era tudo lá na minha casa, né? E os 2 eram pequenos ainda. Meu Deus. Então era. Passava, derrubava uma coisa. Meu Deus, então joias. trabalhar em casa é complicado, né? Com criança Imagina. pequena, então. Aí tinha uma sala lá que era só para isso. Aham. E ela já se metia, já queria E olhar eu tudo, já não metia. lembro da minha vida sem conviver com acessórios, com semijoias, porque como eu era muito nova, desde muito cedo, Sim. a Quimera foi fundada quando eu tinha 8 anos. Mas antes disso, a mãe já trabalhava com acessórios, bijuteria, A casa já movimentava em movimentava torno disso, toda. né? Aham, tava tudo em torno disso. sim. Tanto é que, quando eu era pequena, eu e a minha vizinha, a gente saía de porta em porta dos vizinhos vendendo tic-tac de cabelo, bijuteria, legal. amarrador. Isso tem que contar no currículo, tá? Já tem É, anos de tem que contar no experiência currículo. de revendedor. Assim que eu migrei para semijoia, daí assim, vou migrar para semijoia agora, daí consegui começar a trabalhar com semijoias, iniciei. Aí ficou essas peças todas sobrando, né? Piranha, tic-tac, aquelas coisaradas todas. Ó, Kerta, pega para ti. Já vai exercitando a tua venda já. Aí ela pegou, então ela e a amiga dela iam nas vizinhas para vender e fazia promoção, né? Filha, se comprar um, ganha Promoção. outro e aquela coisa toda. Já foi exercitando. Lojinha na frente de casa, a gente Lojinha na botou uma frente de mesinha casa. pequenininha na frente de casa, sentava as duas e a gente pensou, tem que ser no horário tal, porque é o horário que o pessoal daquela empresa vai descer. Visionária Legal. já, Já né? viu? Visionário, Já visionário. Aí até que depois eu saí de casa e fui para uma sala próxima ali de casa. Eu comecei a trabalhar lá. Aí a gente montou banho e ela sempre junto. Ela estudava de manhã, à tarde, ela estava metida lá no meio. Estava sempre lá. Ela ia mais para conversar com as meninas que trabalhavam lá do que trabalhar, mas ela estava lá. Aí eu pagava alguma coisa para ela, estava sempre lá envolvida. E foi assim, minha filha, foi bem bacana. Assim. É, muito bom. E tem uma coisa que eu tentei exercitar nela, que ela era muito tímida. Assim, ela não falava. Ela era do tipo assim, que às vezes a Nem pessoa parece, né? perguntava o Ainda nome bem que tu dela, falou, porque e ninguém ela pegava, acreditaria. ela fazia assim, e o Luiz Henrique falava. Hã? O nome dela é Kérita. Daí os dois iam fazer compra tipo assim, numa lanchonete, alguma coisa. Bem Ai, a Henrique, tu lemoinha compra ficava pra vermelha. mim. Daí tu Vermelha. compra pra mim. Aí ele pegava e comprava pra ela. Aí o que eu fazia? Assim, eu vou ter que destravar essa menina. Destravou até demais, eu acho. Aí ela ficava lá junto e eu, na época, tinha muita ligação. Tu imagina que ela era tão novinha que tinha fax. Eu era do tempo do fax ainda, tinha fax. Foi assim que estava terminando a época do fax. Aí eu sei que os chineses ligavam para mim, porque eu comprava um importador em São Paulo. E eles ligavam para ela, daí ligavam, né? E eu disse assim, filha, vai lá atender, que eu não tenho tempo agora. Eu tô ocupada aqui. Não, mãe, mas eu não posso. Não, mãe, eu não vou. Aquele Filha, avestruz que se Vai enfiava. lá, que agora eu não posso atender dela. Ela ia lá e ela atendia, daí elas falavam assim, sinal de fax, sinal de fax. E elas falavam tudo enrolado, eu já entendia, então, porque imagina o chinês, né? Ele fala tudo atrapalhado. Ô mãe, elas sempre pedindo sinal de fax. Eu tinha bloqueado isso da memória, eu não lembrava. Eu assim, ó filha, aperta trauma aquele botãozinho voltando. ali. Imagina, nem faço mais ideia como é que usava esse fax, uma coisa Muita tremenda. tecnologia, né? Eu colocava a Imagina, folha aqui, a folha chegava lá, impressa do outro lado. Não sei porque acabaram. Não,
Não, era né? Tem incrível. e-mail. Eu- Lembrei. O meu arrependimento de não ter guardado esse fax foi grande. Eu não sei onde ele foi parado. porque Ia ser é uma relíquia, memória, assim. recordação. Ia pra E museu. assim ela foi. Tipo, eu meio que forçava, sabe? Aham. Ai, não posso. Ai, tocaram a campainha. Filha, vai lá atender agora. Eu não posso. A história era pra ela ir E desenvolvendo. como isso foi importante, né? Foi importante. Teu Porque desenvolvimento. eu A minha mãe Foi fez a mesma desenvolvendo. coisa, sabia? Eu era Sério? super envergonhada, Olha, muito tímida. meu. Igual tu falou, assim, chegava no lugar, eu me escondia atrás dos meus pais, não conseguia falar, não conseguia pedir o que eu queria. E aí surgiu uma oportunidade de uma aula de teatro, assim, uma professora que se disponibilizou a dar aula no centro comunitário do bairro, assim. E aí a mãe me matriculou, eu bem contra a vontade, né? Imagina. Um monte de criança que eu não conheço e tal. E, gente, depois disso, sabe aquela Nossa. coisa? Destravou até demais. Travou até demais. Mas deu certo. Que legal. Tá super destravada, né? Bom, essa tua Muita iniciativa, evolução, esse olhar, né? Claro, com É. certeza, E essa virada de chave de agora eu sou uma funcionária quimera, ou, né, teve isso, ou se foi aos poucos, como é que foi, assim? Pra mim, É. foi aos poucos. Foi aos Aham. poucos. Porque quando eu tinha 11 anos, eu já comecei a trabalhar na Quimera. E era meio período, porque meio período eu estudava, outro meio período Sim, trabalhava. aham. E ali eu ganhava meu salarinho, né? Todo eu ganhava meio período Já e tal, ganhava o já salarinho, ganhava meu legal. salário. Já tinha ali meu salário. Tanto é que um dia eu perdi meu salário inteiro, do mês inteiro. Sabe quando a gente coloca na porta do carro, assim? Naquela bordinha do carro, na eu coloquei bordinha. ali. E eu e meu pai, a gente foi no mercado. Quando eu voltei, cadê meu salário? Do Olha, mês perdi. inteiro, perdi. Mas tá, Isso. eu acho que eu tenho às vezes TDAH, não sei, porque eu começo a falar, né? Quando vocês dizem que eu tô indo demais, volta pro foco, tá? Volta pro foco. Então, foi aos poucos, porque no início eu era funcionária. Até eu ver que realmente eu tinha me tornado sócia e que eu tinha autonomia dentro da empresa para exercer as minhas ideias, a minha criatividade, foi difícil mesmo, porque, né? Eu não entendia assim como o negócio é meu. Uhum. Hoje eu já entendo. Hoje já tô à frente, eu dou minha cara a tapa, o que precisar fazer, se for precisar ir presa pela Quimera, eu vou. E a importância foi o estágio que tu fez na Quimera, né? Porque tu lembra quando terminou o técnico? Isso. Mãe, eu tenho que fazer o estágio. Eu faço na Caixa Econômica, que tinha surgido uma vaga, tu lembra? Sim. Uhum. Eu faço na Caixa Econômica ou eu faço na Quimera? Eu disse, nossa, meu Deus, seria tão importante essa experiência dela fora daqui, Aham. né? Era Foi. bom, às vezes, uma experiência Sim, fora, né, da sim. Quimera. Mas ela disse, não, mãe, eu quero fazer na Quimera. Que eu quero abordar esse ponto, eu quero ver esse ponto, como é que funciona, como é que não funciona. E foi bacana, acho que ali que a paixão mesmo dela aumentou pela Quimera. Ali aumentou. E foi importante porque eu participei de todas as etapas da empresa. Uhum. Desde quando a gente tinha o banho, parte toda de amarração de peça, de montagem de peça, de encartelar, de banhar, tudo. Toda essa parte eu participei de tudo. E quando, ali com 17 anos, eu terminei o técnico e fui para Quimera, toda aquela parte de organização de papelada, de documento e depois contratação. Gente, a primeira entrevista que eu fiz, eu queria morrer. Não sei como é que eu não morri, assim, de tão nervosa que eu fiquei. Bastante responsabilidade, né? Aham. Imagina. Com 18 anos, você já fazendo uma Aham. entrevista com uma pessoa mais velha, então eu não me sentia capaz, merecedora, né, Uhum. daquilo. E também ainda aquele nervosismo. Mas depois tudo vai indo aos poucos, a gente vai superando e vai dando tudo certo. E tem que colocar a cara a tapa pra aprender muitas Tem. Com vezes, né? certeza. Tem muita coisa que a gente Aham. aprende no... Aprende fazendo, né? E isso na teoria, mas Aprende muitas vezes vai fazendo. ser E olha colocar... E essa relacionamento de vocês, como mãe e filha, ajudou nesse processo, né? Porque vocês estavam agora... Porque muitas mães que trabalham fora ficam muito tempo fora de casa. Aham. Então, o relacionamento vai se construindo naquele tempinho que tem. E vocês, Sim. como trabalham juntas, tem mais tempo juntas. Mais tempo. Não, e é incrível porque assim, a gente tá o dia inteiro juntas. Aham. A gente chegava em casa, a gente tinha assunto até na hora de dormir, a gente ia dormir 11 da noite, 11h30, se nós não Aham. cuidasse. A gente tinha muito assunto, então era assunto na empresa, a gente pensava, meu Deus, o assunto com a gente não acaba. Então a gente chegava em casa e o assunto continuava, e continuava. Aí o Douglas falava assim, meu Deus, como é que vocês têm tanto assunto? Vocês já não ficaram o dia inteiro juntas, não? O dia inteiro vocês ficam juntas e ainda tem assunto à noite. E quando eles casaram, a gente teve que mudar muita coisa, né, filha? Nossa, eu sofri, eu pensei que eu A ia gente teve que morrer. mudar, porque assim, a gente queria se falar toda noite. Ela ia pra casa dela e pra mim a gente ficava se ligando. Se ligando. Uhum. Então o Douglas E teve que conversando. puxar a orelha várias vezes, né? Eu disse, meu Deus, tu só quer a tua mãe, a minha sogra não dá um tempo. Ciúme. É interessante esse Então, ponto assim, aí. gente,
E assim, ó, era chegar em casa, o telefone tocava, né, filha? Tocava. Ou eu pra ela, ou ela pra mim, a gente continuava. Então, mas Porque foi agora, uma hoje, a construção gente de mudou. anos, né? Muitos anos. Muito Sim, tempo. então pra gente se adaptar uma sem a outra foi muito difícil. Assim, eu chegava em casa e com quem que eu vou falar agora? Pra quem que eu vou pedir opinião? Então a gente vê, mesmo estando o dia inteiro juntas. E até para as meninas que vão casar agora, que ainda não são casadas, que vai ter que ter essa separação da mãe. Fala pra Cortar nós. Já o deixa as cordão dicas. umbilical. Gente, no início, na primeira semana, assim, foi terrível. Eu chorava. E, assim, um sentimento, uma angústia, parecia um luto mesmo. Assim, nossa, eu nunca mais vou voltar pra minha casa, meu Deus, Isso que nunca ela mais. trabalhava junto o dia inteiro. Isso que trabalhava junto. Aham. Então, era um apego emocional muito É. grande. Uhum. Mas depois foi passando, foi indo, as minhas roupas eu não trouxe tudo de uma vez só. Eu trouxe sacolinha por sacolinha. Aham. Um Até dia eu hoje levava uma tem sacolinha. roupa dela lá em casa ainda. Douglas, corre lá. Tem lá com roupa dela. Tem ainda? Mas depois vai passando, a gente vai organizando, vai vendo que a nossa vida é outra, que agora a nossa família é outra, né? Isso. Que é eu e meu marido. Aham. Então, vai organizando isso, vai vendo quais são as prioridades, porque é necessário a gente ter o marido como prioridade na nossa vida. Sim. Porque senão a gente não consegue construir a nossa família, né? Uhum. Então, aos poucos eu fui entendendo isso e foi. Aí um dia ela chegou pra mim e falou assim: mãe, a gente vai ter que cortar um pouco nossas conversas à noite, porque o Douglas tá com ciúme, ele tá reclamando que vocês ficam o dia inteiro juntos e eles conversam à noite, não tem tempo pra mim assim. Ai, Meu Deus, eles estão sendo essa causadora. mas aí, claro, né, a gente Aham. entende, imagina assim, claro, filha, imagina, com certeza. Tu tem que se dedicar pra tua família, Sim. teu marido. A Aham. gente se fala no outro dia. E no outro Aí, dia, 7 Tá da tudo manhã, anotadinho o que tem que falar. Amanhã a gente já conversa de novo, né, filha? E a importância de vocês terem esse relacionamento saudável, de terem a abertura de falar isso uma pra outra também, né? É Kelly? verdade. Sim, Tanto de não, tu a Kelly é chegar- muito aberta. A Kelly, né? assim, é super madura. Ela é bem aberta, assim. Uhum. Às vezes ela Demais. às vezes ela fala algumas coisas assim, ó, mãe, isso aqui, assim. Eu Nossa. falo, eu Filtro. sou muito transparente. Ela é bem Aham. transparente. Não, ela chega, ela fala mesmo. Eu não abertamente. escondo nada, Uhum. não tenho um filtro assim. Então eu falo mesmo. Mas isso com a mãe é bom, né? É bom. Porque daí É tu bom. tens uma referência. Porque isso mostra que tua mãe é tua referência, né? Aham. Às vezes eu verdade. respiro fundo, daí. Não, mas ela tá certa. E desde a infância foi assim? Como é que essa construção, né? Porque Convivência. não foi de uma hora pra outra que vocês acho ficaram que- melhores amigas, né? Foi sempre assim, né, filha? Eu acho que a gente sempre se deu bem, né? Eu lembro também, sempre foi. É, eu Sempre era foi, bem grudada com o desde Henrique criança. também. Assim, teve uma época, meu Deus, o Henrique era sempre agarradinho em mim, né? Uhum. Aí ela ficava com ciúme. Ficava. Nossa, só dá confiança pro Henrique. O Henrique era sempre agarrado, a gente ficava grudadinho no sofá. Porque assim, a sempre Kelly é mais juntinho. velha, né? Sou mais Aham. velha. É, precisa dar importância pro Henrique, aquela coisa toda. Deu mais novinho já, Mais né? novinho. A gente sempre E teve uma como- ligação muito boa, assim, uma convivência Aham. muito Eu boa, graças lembro a até Deus. que assim, ó, os melhores dias da minha vida é quando a mãe dormia comigo. Ou quando eu pedia pra ela, ai mãe, tu fica comigo até eu dormir do lado da cama. Uhum. E daí Eu ela ficava. ficava. E eu lembro, assim, muito claramente que era o melhor dia da minha vida. Tanto é que uma vez aconteceu alguma coisa, não sei, foi tipo assim, ai filha, se tu fizer isso, eu te dou uma noite que eu vou ficar do teu lado. E daí assim, ó, porque não podia ser todo dia, né? Sim, Não podia. uhum. E daí eu lembro que eu fui procrastinando aquele dia, ai não, tem que ser um dia que eu precise muito, Ah, sabe? era um grande presente. Um prêmio Grande assim. presente aham. pra dormir junto. Que legal. É, de vez em quando eu dormia contigo, depois eu dormia com o Henrique, Aham. fazia umas coisas assim. Acordava de manhã, já ia tudo pra cama. Tanto é que a gente, olha só, lembrei agora. É. Quando a gente vai dar boa noite, a gente tem uma. Um ritual. É um ritual. É uma novela, Será que né? a gente conta? Conta agora, Conta, começou. Não vai lançar o suspense. Conta, desde né? pequenininhos, aí vocês começaram com esse ritual e até a gente, eles estão adultos, e às vezes eu penso assim, meu Deus, eles estão adultos. Será a que gente cabe fala ainda isso. nesse momento? Será que cabe ainda isso? Mas a gente ainda fala, tá? Eu com ela e com o Henrique. Vamos falar. Fala. Então, a gente vai simular. É assim, ó. Benção, mãe. Deus te abençoe. Dorme com Jesus com os Eu anjinhos. também. Te amo, boa noite. Te amo, boa noite e bênção. Deus te abençoe. Lembra com Jesus e com os anjinhos. Também. Te amo. Te amo, boa noite. Elas gravando áudio uma pra outra. A gente não faz áudio, né? Quando Não. tá pessoalmente. Aham. É mais emocionante também. Que lindo. Mas às Ai, vezes muito no bom. áudio a gente ainda manda.
É, né? Agora até eu me emocionei, porque eu fiquei pensando no meu ritual lá de casa com os meus. Ai, o Douglas escuta, ele quer morrer, né? Vai ser. Ai. Que vergonheira. Ai, a gente tem um ritualzinho lá em casa, assim, com as crianças também, de toda noite fazer sempre a mesma coisa. Aí vocês falando, eu fiquei pensando, Bacana. será que quando eles tiverem 28 anos eu vou ter que cantar E fazem, sempre? tá? Guria casada, daqui a pouco eu tô fazendo com o netinho, a netinha. neto. Com ela também. É porque parece, pra criança Isso é bom. é algo importante, acho que traz uma segurança, né, Kelly? É a bênção, né? Porque é aquela bênção final, assim. Tanto que às vezes a gente pula uma etapa ali, eles... Opa, mãe, não, tu não cantou. Mãe, não teve o beijo. É. E a gente faz, né, a oração, todo mundo de mão dada, e aí depois o momento do beijinho. E é bem demorado também. Eu tenho 2. Aí cada um deles é um beijo aqui, um beijo aqui, um beijo aqui, um beijo aqui e um beijo aqui. Ai, Eles legal. na gente e a gente neles. Então, assim, Aham. aquele rodízio, depois os dois, né? Os 2 irmãos juntos. Aí eles deitam e a gente canta junto. A gente vai, é assim, quase 30 minutos só nesse Ritual. beijo, beijo, beijo. Daqui a pouco vai vir mais filhos, eu quero ver. Vai ter que começar a Não vou dar conta. Acho que só um beijo aqui e um aqui tá bom. E como mas que isso legal. fica na memória da criança. Fica. Fica, porque a gente até hoje. Tu vê, É? não é uma coisa assim que, eu tenho vergonha. Ai, não, mãe, não. É. Uma coisa que é assim tão Não tem bom, vergonha. pedir a O bênção. Luiz a gente Henrique, ele vai recebe. sair de moto, às vezes ele sai, vai sair de casa. Ele, tá, mãe, tu não vai falar, vai com Deus? Vai dar bênção, Tu não mãe. vai me abençoar, Aí eu ele nem vou sair de casa. Nem vou sair de casa de moto, principalmente de moto. Ele diz, tá, mãe, tu não vai falar, Deus te abençoe. Olha só. Ai, que Então, legal. eu já fiquei esperando. Esses ritos, né, Aham. que são passados, com certeza tu vai querer ter algo assim com os teus Sim, filhos Com com também, né, certeza. Kelly? Vai ser passado, com certeza. De geração. Vai ter que pedir bênção pra avó. Também. E a Ivani, né, a gente sabe que tem 2 filhos e tu ainda não és mãe, né? Ainda não sou. Como é que é esse desejo no teu coração? Tem, não tem? Nossa, referência? eu já tô assim, só esperando. A hora que Deus mandar, veio, né? E o meu sonho é ter gêmeos, gente. Eu tenho até no meu quadro dos sonhos a fotinho de um casalzinho de gêmeos. Oh, meu Deus. Aham. Então é meu sonho. Eu sei que é difícil, porque as mamães de gêmeos, né, falam assim que é uma loucura. Mas eu penso, já nasce junto, cria junto. Já resolve Então, tudo de uma É, vez. eu já tô É. imaginando, eu no shopping aqui, vendo, correndo cada mão. Passa pra cá, vem pra cá, menino. É, isso. Aí é engraçado que assim, Grazi, é bom eu perguntar isso, porque como eu sempre quis muito ser mãe, muito. E eu me preocupava com o trabalho, com a Quimera, porque era uma rotina muito corrida. Não que hoje não seja. Porém, como eu atendia revendedoras na rua, cada uma na sua casa, às vezes ficava até 7 da noite na rua, 8 muitas vezes. E assim eu pensava, gente, quando eu ter filho, como vai ser? Então eu ficava muito preocupada com isso. Tanto é que isso ficava tão forte na minha cabeça que eu comecei a me planejar no trabalho para isso, para eu não atender mais na rua, né? Mas não sabia como. Até que surgiu a oportunidade de fazer o consignado pelo motoboy, pelos correios. E hoje eu não atendo mais de forma externa, então hoje seria mais tranquilo. A rotina ainda é corrida, mas eu levo pra Quimera, coloco lá no chiqueirinho e dá Tem tudo certo. várias babás lá ajudando. Pois é. Tem Tem um monte lá, um monte de babás pra ajudar. As meninas já ficam, ai, Kerta, quando tu tiver, tu vai trazer, né? E como foi importantíssima essa mudança da Kelly, assim, mãe, vamos inovar, vamos mandar tudo pelo motoboy, vamos fazer pelo correio, a gente contrata as meninas para fazer o kit, e elas fazem, elas contam, elas mandam, assim, não, Vai tirar a Controladora. proximidade. gente, controla a gente, Ah, como que vai foi tirar difícil, desse- foi muito difícil. E assim, não, Kerta, porque eu conheço minhas clientes, eu que sei fazer o kit delas. As meninas não vão saber fazer o kit da mesma forma que eu faço. Mãe, isso é só a tua cabeça. Então, assim, ela resistiu muito, 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 assim, à mudança. E ela ficou em cima e ficou, não, vamos fazer assim. Começa aos pouquinhos. Aí eu fui, aos pouquinhos. Aí fui liberando. Aí eu passava para as meninas, ai, faz esse kit aqui. Daí ela fazia e eu olhava, bem melhor que o meu. Gostei, não pensei em fazer esse trabalho. Aí elas começaram a contavam mais certinho que eu, às vezes, porque na correria, né? Sim, Então, assim, porque elas fui estão daí num delegando. foco único, né? Que é o kit. Sim, aí eu fui delegando aos poucos e fui gostando. Eu disse, nossa, Kerta. Até que fosse que já dá. Até que tô gostando. Aí ela chegou assim, mãe, agora tu tem que passar todas as tuas clientes para as meninas atender. Não, as minhas eu que vou atender. Elas não vão acostumar com as meninas, porque estão acostumadas do meu jeito, porque imagina, capaz. E olha que eu resisti, tá? Foi que ainda, foi no comecinho do ano, né? Foi esse ano? Daí eu tava com as meninas de Lauro Miller. Ela assim, eu tava começando a botar novidade para as meninas, assim, nos kits das meninas. Ela assim, chegou lá na frente da minha mesa. Ô mãe,
Tu tem certeza que tu ainda vai fazer esse kit delas esse mês? Eu sempre falava, mês que vem eu passo. E nunca chegava. Nunca chegava o mês que vem. Ela assim, ô mãe, tu tem certeza que tu vai fazer esses kits ainda? Mãe, faz o seguinte, já passa lá pra cima pra elas já fazem, elas já mandam. Eu assim, ai, será? Sim, não Vai. deu nem tempo. Ela assim, Agora. sim, agora. É Eu agora. assim, Agora. então pelo menos deixa eu colocar as novidades. Deixa eu dar a última olhadinha. A última olhadinha, deixa eu colocar. Bem apegado. Aí coloquei Tá pegado. todas as novidades, Imagina, escolhi né? 20 qual anos. kit É. pra cada uma que ia com as novidades. Aí mandei pra cima. Aí foi assim. Aí eu mandei, daí deu tudo certo. Nossa, que maravilha. Gente, que coisa mais boa. É Que muito alívio. bom. Delegar é muito bom. É. É muito bom. É difícil Meu mesmo, Deus. né? Porque É a gente é difícil. super apegada nas coisas da gente, né? É. Sim, nas clientes também, né? Aham. Porque tu pensa, será que não acostumar dessa forma? Mas acostumam. Uhum. Porque as meninas paparicam bastante, assim, fazem um monte de elogios e mandam mimozinho, presentinho, bilhetinho. Então elas estão O acostumando, estão gostando. nosso povo aqui, né? Nosso público tá acostumado. A gente sempre fala muito da Quiméria, né? Aham. E daí, vocês falando agora da Quiméria, contem pra gente. Hoje tá lançando o quê? Vocês estão aonde? Pois é. A gente tá aqui, mas elas não estão aqui. Estamos em 2 lugares ao mesmo nem tempo. posso falar. A gente tá aqui só numa gravação e a gente tá aqui ansiosíssimas pra esse momento. Conta pra nós. Onde é que vocês vão estar? Gente, estamos nesse momento agora em New York. New York, É muito chique. Acabamos de chegar em Nova York hoje, dia 7 de maio, e hoje é meu aniversário. Aê. 28 anos. Parabéns. Eu tenho 27, Que eu legal, falo 28, bacana. mas hoje que estou fazendo 28. É, aproveita os teus últimos momentos de 27. Se despede, vai se 27. despedindo. E a gente tá com a nova coleção, né? Que vai vir aí. Sim. Então a gente já tá fomos super presenteadas presenteadas. aqui. Uhum. E a gente sempre fala muito da qualidade. Eu sou cliente da Quiméria, né? Eu conheço a Kelly há muito tempo, né? Muitos anos. Nem lembro mais. Nem vou falar. Revelando. Se entrega muito, Faz né? muito tempo. E a gente ama os produtos da Quiméria. E agora, com essa nova coleção, também a gente tá super ansiosa pra ver. E dá Aham. tempo, né, de presentear pro Dia das Mães, né? Dá tempo, gente. Estamos lançando agora a coleção de Nova York. Algumas revendedoras já estão recebendo as peças, porque agora aos poucos, né? Tá chegando as peças, a gente tá colocando nos kits. Então dá tempo de presentear a mamãe. com Mês que vem Quiméria. tem Dia dos Namorados, né? Sim, Não, Dia dos então, Namorados. Gente, não falta Aham. oportunidade. Todo Não mês, falta. todo mês é uma comemoração. Aham. Se não tem, inventa, faz alguma coisa. Aniversário, tudo, né? Porque Uhum. Sim. o presente de Quiméria, da Semijoia, é um grande significado, né? Sim. Então, é um grande momento que tu entrega pra pessoa, né? Não é Uhum. simplesmente uma joia, né? Sim. E como É tu uma- falou, é uma faz o emoção. momento, né? Faz o Porque, momento. né, ó, dica aí pros maridinhos. É, faz um momento E o diferente. melhor é a gente se presentear também. Ai, também. Nossa, ótimo. é bom maravilhoso. demais. É verdade. Como a gente fica a melhor feliz quando parte. vai e Aham. compra uma semijoia pra gente, coloca uma semijoia nova, assim, brilhosa, maravilhosa, a gente se sente outra pessoa. Eleva muito a A autoestima, autoestima vai lá. sim. Autoestima, autoconfiança, o nosso brilho, ficamos mais brilhantes. Aham. Então é maravilhoso mesmo. Não é mesmo só uma semijoia. A gente fala muito Se aqui sentir também bem, né? sobre essa mudança de estilo, mudança de até mesmo de se encontrar novamente como mulher. Acredito que já passasse por isso, né? Na maternidade, a gente Sim. também, Aham. principalmente depois do primeiro filho, a gente fica meio perdida em relação ao estilo, Sim. em se encontrar como mulher e Aham. como esses detalhes fazem a diferença, né? De a gente Sim. se olhar, de a gente colocar. A mulher vai ficar em casa, mas coloca um brinco em casa. Sim, é Nossa, bacana. gente, eu É fazia legal. muito isso. Faz muita Faz diferença. uma diferença. Faz Aquele dia bastante assim, né? diferença. Nossa, super difícil. Teve uma noite Aham. pesada. Às vezes tu não Pelo tem menos um brinco. não vai colocar né? um super look pra ficar em casa, mas assim, Sim. lava o rosto, arruma o cabelo, bota um brinco. Bota um brinco, Pronto. pronto. Já Pronto, brilhou. tô pronta para o dia, tô Isso. pronta pra Sim. viver e já dá aquela elevada É igual o na look, né? Às vezes confiança mesmo. coloca uma regatinha. Se tu coloca um colar, um acessório, pronto. Já tá Ficou- arrumada, é ficou muito estilosa, diferente. ficou né? maravilhosa. Já mudou o look É completamente. isso mesmo. E a semijoia, né? Enfim, a joia ela tem esse poder de mostrar nossa personalidade também, né? Sim, com Como a certeza. Grazi falou, antes dos meus filhos eu usava, gente, teve uma época que eu não usava nada, nem brinco, nem colar, eu não usava nada durante muitos anos. Depois fui me descobrindo sabe, um brilhinho, uma bolinha de nada e tal. Gente, hoje eu já gosto de umas coisas que
há um tempo atrás, eu jamais, sabe, me veria usando. Então, tem Novas fases, né? nova fase. E a Semijoy também tem esse poder de revelar, né, para os outros Com certeza. a nossa personalidade, o nosso estilo, a nossa presença, de impactar mesmo, né? Eu escuto muito das mulheres, elas falam assim, nossa, essa peça grande, ela é linda, mas para usar essa peça tem que ter muito estilo. Uhum. Eu falo assim, por que tu acha que tu não tem? Porque às vezes tu nunca usou. Se tu colocar, vai ficar linda em ti também. Ou Porque assim, a pessoa... preciso estar num grande evento. Sim, não precisa. Então, assim, eu tô colocando uma peça, automaticamente, colocando uma peça dessa, já eleva a tua autoestima. Uhum. Então, tu já mesmo não é estilosa, já fica estilosa, já fica bem-humorada, já fica Eu tenho feliz. que me cuidar até na academia, gente, porque senão eu vou cheia de Ah, colar eu e de também. brinco na academia quando chegar lá. Aham, às vezes eu Sou obrigada a dar uma controlada. A gente chega e olha no espelho, nossa, que exagero. Eu tô numa academia, cara, não tô numa festa. Aí tu olha pras meninas do lado, nem um brinco estão usando, assim, ai, credo. Que estão acostumadas Ah, também, eu né? saio de serviço. Então, Daí assim, já vai. eu já direto do jeito sempre que já tá. levo a roupa da academia pro trabalho, Uhum. de lá eu já coloco a roupa e já vou pra academia, porque se a gente for pra casa não vai mais, Sim. né? Então aí o look de joia a gente nunca tira. Aí, às vezes quando eu tô chegando, daí eu olho assim, pelo menos o colar longo eu vou tirar. Dá uma amenizada na Tá situação. amenizado. Mas também já treina melhor, né? Também, né? Sim, já ó, super fina. faz funcionar, porque não se enrola. Né? Agora a gente queria fazer um momento fofo. Aham. Assim, é mais emocionante mesmo. Eu queria que vocês falassem uma da outra. O que vocês mais se identificam uma com a outra? Ou que, né, com esse passar dos anos, o que foi aprimorando na relação de vocês? A Kelita fala da Ivani, a Ivani fala da Kelita. Só pra gente deixar registrado aí pro público. Um ponto Sim, de bacana. admiração É. né, na outra. O que eu admiro na Kelly, assim, é a garra dela, a força. Eu aprendi muito com ela, assim. Eu sou mãe dela, mas eu acho que eu aprendi muito com ela. Ela me elevou muito, assim, o meu grau de confiança. Eu sou muito assim... Ela sempre fala, mãe, tu tem que confiar mais em ti. Tu tem que acreditar mais em ti. Então, assim, tu é forte, tu é corajosa. Olha a mulher que tu é. Ela fala assim, mãe, olha a mulher que tu é. Tu tem que se valorizar, mãe. Às vezes eu acho que tu não se enxerga. Tu não enxerga a mulher que tu é de verdade, assim. Tu tem que saber o tipo de mulher que tu é. Então, ela sempre, assim, me encorajando, sempre me colocando pra cima. E tudo que ela já fez, assim, ela mudou a empresa, né? Ela foi uma menina, mulher, adulta. Eu sempre falava que ela já era uma menina, mas ela já era uma mulher. Então, assim, ao mesmo tempo que ela tinha 15 anos, ela já tinha uma mente de mulher. Assim, eu sempre admirei isso nela. E ela sempre puxando, mãe, vamos inovar, porque tu também não pode trabalhar tanto, se tu delegar, tu precisa delegar para te viver, tu tem que curtir. Ela sempre teve essa preocupação, assim, comigo. Mãe, tu precisa viver, tu precisa aproveitar a vida. Então, isso para mim, assim, eu te admiro muito, sabe assim, o quanto eu te admiro, o quanto a gente evoluiu juntas, né? Uma puxando a outra. Verdade. E vai ser sempre assim, cada vez Amém. melhor, tá? Ai, obrigada. E quer- Ai, isso que eu não falei ainda. Ai, gente, isso vai fazer a gente chorar. É o especial Dia das Mães, né? Especial Dia das Mães, então. Mãe, eu quero dizer que eu te admiro muito. Principalmente esses dias, a gente estava conversando. E perguntaram assim pra mãe, já pensou em desistir alguma vez, Vani? E eu pensei assim, ela vai dizer que sim, imagina tantas coisas que ela já passou. Tantas dificuldades, tantos problemas. E ela, não, eu nunca pensei em desistir. Então aquilo ali pra mim me trouxe uma força tão grande pra dentro de mim, porque eu sei a força que tu tem, a mulher que tu és, e eu me inspiro muito em ti. Demais. Todos os dias eu acordo pensando assim, eu tenho que ir. Às vezes eu assim, desanimada, né? Enfrentando desafios, mas eu penso, eu vou porque eu tenho uma mulher que eu admiro e que eu me espelho nela e eu vou. Eu vou porque eu sei que vale a pena. A gente tem muitas vidas para transformar juntas. E quando eu falo para ti que tu é forte, que tu às vezes não vê a mulher que tu é porque tu é uma mulher maravilhosa. Tu é uma guerreira de verdade. Eu sei que a palavra guerreira é forte, né? Porque a gente tem que se pôr no lugar de mulher. Mas essa aqui é uma guerreira mesmo. Porque tudo que precisou enfrentar na vida, ela enfrentou para dar o melhor pra gente. E é verdade, mãe, quando tu fala que eu fiz de tudo para que tu pudesse descansar, para que tu pudesse ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, vamos dizer, foi mesmo. Tudo que eu fiz até hoje foi pensando nisso, de verdade. Ai, que linda. Ai, meu Deus.
Como é que fica o coração dos mamães? Da grávida, então. Ai, gente. Ai, gente, que Ficaram lindo. suspiros nossos. Obrigada por esse Obrigada. momento. A obrigada. nossa intenção também de trazer vocês é que vocês possam inspirar outras mamães, Uhum. outras famílias, outra relação de mãe e filha que talvez esteja sendo construída agora, que outras mamães estão na fase da criança, Sim. do bebê, do adolescente, mas que isso é uma construção, né? A gente sempre Sim. fala isso, não é uma virada de chave. Uhum. Então, esse relacionamento é uma construção. A gente quer e a gente sabe que vai inspirar muitas outras mamães na vida de vocês aqui. Que bom. É a cumplicidade, né? Mãe e filha, acho que tem que ter. Isso. Tem que ter. Sempre deixar as conversas de mãe e filha de uma forma leve. Uhum. Nunca pegar muito pesado. Sempre que vier contar alguma coisa pra ti, pega de uma forma leve. Porque senão ele se trava e não fala mais. Então, assim, É tem gente que verdade. fala assim, a mãe não pode ser amiga da filha. Porque tem que se fazer papel de mãe. Mas eu acho que essa cumplicidade é tão legal, assim, é tão bacana, essa confiança que uma tem na outra. É porque dá pra ter cumplicidade entre mãe e filha, sem ser melhores amigas. Cada Sim. uma no seu papel. Uhum. Papel de mãe, papel de filha, mas tendo essa cumplicidade, Aham. esse amor. E a gente estuda tanto sobre traumas de infância e como tudo vem da infância. Eu acho importante dizer aqui, porque muitas pessoas podem estar nos ouvindo e dizendo assim, eu sou assim, eu culpo a minha mãe. Por ela não ter feito isso por mim, às vezes vem da nossa relação tão boa, né? Por que a minha mãe não era assim? Por que minha mãe não é assim comigo? Mas é importante a gente olhar como que foi a infância da tua mãe. O que ela passou? A gente não é vítima dos nossos pais, nós somos vítimas de outras vítimas. Porque como que foi a criação deles também? Tudo que eles passaram, antigamente era muito mais difícil. Então é bom a gente olhar hoje para nossa mãe, para o nosso pai, ter gratidão e principalmente o perdão. E aceitar eles da forma que eles são. Não tentar mudar. Às vezes eu tento mudar a mãe, né? Não, mas é bom. Mas assim, é pelo bem dela, né? Às vezes eu quero o bem, aquela, né? Muito, ela é maravilhosa, mas mãe, olha pra ti, olha a mulher que tu é, a mulher forte, linda, maravilhosa. Então, a gente tem que falar isso, mas nunca tentar mudar os nossos pais, quem eles são. É aceitar. Exato. Eu pensava isso, Kelly, tá engraçado, enquanto estava falando, né, dessa construção de quando é pequeno, mas de mulheres adultas também, que às vezes querem ter essa relação com as mães e não conseguem, de se permitir, talvez. Isso, Né? não Eu tem uma nunca, abertura, eu né, nunca às ouvi vezes. um eu te amo, mas eu vou ser a primeira a dizer, então. Isso. Vou quebrar essa barreira, vou começar, Sim. sabe? Eu Nossa, vou... eu tô arrepiada. É importante também para as mulheres adultas que não tiveram, talvez vai ter que partir de ti. Isso. De oferecer aquilo que tu mesma não teve. E a tua Isso. mãe também não teve, né? E quem sabe já na vida adulta vão conseguir fortalecer essa relação. Nunca é Mel. tarde. Vamos deixar um desafio, então? Vamos. Gente, escrevam uma carta pra mãe e pro pai, agradecendo, só agradecendo. E dizendo o quanto ama e o quanto tem gratidão por cada momento, porque é um momento transformador. Eu já escrevi carta pra mãe, pro meu pai na Páscoa, eu dei cartinha, dei uma lembrancinha, mas o mais importante pra mim, no meu coração, foi a cartinha de gratidão, falando o quanto eu amo, e é tão libertador a gente poder falar, tirar isso do nosso coração e transbordar esse amor. Uhum. E é maravilhoso. Entreguei pra avó do Douglas também. E assim, ela lendo e chorava, assim, a que cartinha, lindo. coisa mais linda. É. Entreguei pro meu irmão, Uhum. porque às vezes a gente tem desafios, trabalhando junto muito mais, né? Porque eu, a mãe e ele. Então eu entreguei uma cartinha pra ele também. E isso é tão bom. Então, já que estamos chegando no Dia das Mães, escreva uma cartinha pra sua mãe, até quem sabe pro pai, porque vai ser libertador e vai ser um momento lindo. Nossa, adorei. Obrigada. Para quem recebe, né? Obrigada. Para quem recebe, né? Às vezes nunca recebeu tanto carinho, né? Exato. Em palavras. Então, É. tem pessoas muito travadas, né? Com o negócio de eu te amo, falar eu te amo. Uhum. Ama, mas passa uma vida inteira sem falar eu Não te amo. consegue... E é triste. Expressar mesmo. E quando tu consegue, assim, falar claramente eu te amo, é bom demais. Parece que desmonta Eu a sei pessoa, que né? os meus Desmancha. pais, assim, eles não tinham o hábito nem de abraçar. Aham. Então, assim, eu lembro que o meu pai, a gente, para dar um abraço no Dia dos Pais, a gente morria de vergonha. Pra ir lá e dar o presente, daí a gente ficava assim, os irmãos, ai, vai tu primeiro, ai, não, vai tu. Então a gente não tinha esse talvez por isso que Esse hoje eu acesso, tenho, né? não tinha esse acesso, e como a Katia falou, eu não culpo eles, que eles amavam a gente de outra forma, eles tinham outra forma de dar amor, então, de demonstrar amor, mas não tinha aquela coisa de pegar, de carinho, de afeto, de abraçar, eu nunca ouvi um eu te amo deles. Então, mas não culpo eles, eu amo eles, assim, hoje eles não estão mais aqui, mas eu totalmente grata, assim, eternamente grata por tudo que eles me fizeram. Uhum. Eu sei que eles deram o melhor que eles tinham para mim.
E era daquela forma que eles me amavam, né? Tinham 8 filhos, então era difícil para eles também. A preocupação deles era colocar alimento na mesa, era a forma de amor deles. De dar uma roupa, dar um calçado, que era difícil na época. Então, essa era a forma de amor e a gente tem que entender. Não é se revoltar. Ah, porque o meu pai nunca falou te amo, a minha mãe nunca me dava um abraço, que eu não vou fazer isso com meus filhos. Então, tem que ter maturidade suficiente para ir se transformando. É algo muito mais profundo do que... Sim, Sai muito da superficialidade, né? Sai. com A gente certeza. tem que se colocar... se puxar em pensamento pra gente entender esse lado. Sim, E não levar pra culpa, não levar... claro. até mesmo assim... situações que tu tá colocando em ti, como a Kelly tá falando, né? Ah, não, é culpa da minha mãe, é culpa do meu Sim, pai. exatamente. Isso é uma forma também até Vitimismo, de... né, eu de acho. vitimismo, de te colocar num lugar pra não querer mudar também. Exatamente. Né? É. Então isso é E difícil como a também. Keita falou, se a vida da minha mãe e do meu pai era assim, né? O que eles foram lá atrás? Como é que os pais deles tratavam eles? Então, eles já tinham melhorado muito, né? Quando eles tiveram a gente, eles já tinham melhorado muito da forma Era o que eles melhor foram criados. deles, E deram o melhor que eles nas tinham. condições que eles Nas tinham. condições, exatamente. A gente tem que ser grato por isso. Ai, gente, eu amei o teu desafio. Eu acho que a gente pode encerrar o programa, né? Uhum. Com esse desafio. Vamos deixar lançado. Escrevam. Sim, Deixa eu achei também maravilhoso. muito legal. Meninas, eu quero aproveitar que estamos aqui e agradecer vocês, de verdade, pelo trabalho lindo que vocês fazem, por tantas mães que vocês ajudam, porque não é um simples podcast, e sim é um propósito de vocês estarem aqui, trazendo uma mensagem tão linda a cada programa. Então, parabéns, e que Deus derrame bênçãos sobre vocês, sempre sobre esse projeto lindo. Prospere cada vez mais. Amém. Amém. Precisamos Obrigada. cada vez mais de orações. É verdade. né? Para que a palavra Fortaleça, né? Isso, para que a palavra do Senhor vá cada vez mais longe mesmo. Amém. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas de coração. Obrigada pela Sucesso pra participação vocês. de Deus vocês. abençoe muito. Essa vida corrida de Nova Yorkinas. Nossa, a gente tá assim até meio zonza hoje. Assim. Acompanhem pelo Instagram, porque já deve ter postado tudo Tudo. lá, chegando em Nova York, comemorando o aniversário. Com certeza. Já vamos, a gente sempre fala aqui, mas a gente quer ouvir de vocês aonde que a gente encontra vocês nas redes sociais. Nas redes sociais, Quimera Semijoias, tudo junto com KYMERA, Quimera Semijoias. E no meu Instagram, Kelita, KELITA, .quimera e Ivani.quimera. Ivani.quimera. Nos A encontrem lá, gente, nos vocês já sigam. sabem, a Quimera já é nossa parceira aqui de bastante tempo, então tem o QR Code delas passando aqui que vai direto pro Instagram. Então fica mais fácil também, se está assistindo pela televisão, tem o QR Code, mas está assistindo pelo celular, tem o link também direcionado direto pro Instagram da Quimera. Então vão lá acompanhar todas essas novidades da Quimera que tá vindo aí. Isso, e já aproveitamos para fazer um convite para as mulheres maravilhosas que estão aqui nos acompanhando e querem uma nova fonte de renda na sua vida, para realizar os sonhos, para conseguir comprar aquilo que o seu filho pede, viajar com a família, porque hoje a gente tem muitos casos de mulheres que, Kelly, viajei com a minha família com o dinheiro da Semijoia, com o valor que eu tenho da minha comissão, consegui comprar um carro, consegui reformar minha casa, comprar uma geladeira. Então, isso pra gente é o que nos motiva todos os dias. Se eu começar a falar sobre isso aqui uma hora, eu começo a chorar, porque pra mim o nosso maior propósito não é dinheiro, gente. Nunca foi e nunca vai ser. E sim, são as vidas que a gente consegue impactar através da revenda. Foi um dos motivos de a gente ter fechado a loja, justamente para focar nesse propósito, nessas mulheres, porque elas merecem. Hoje, todo o nosso time de revendedoras e revendedores, que também temos na nossa equipe, merecem o melhor. E é o que a gente faz todos os dias, batalha todos os dias para entregar. E é por isso que vocês têm crescido, com certeza. Por esse propósito principal e fundamental de vocês. Obrigada, meninas, pela participação de vocês aqui hoje. Que agradece. E queria desejar, queremos desejar para vocês um feliz Dia das Mães. E antes de a gente encerrar, vamos falar do nosso sorteio. Vamos. Tá acontecendo já está acontecendo. Já lançou lá no feed. Já tá lançado no nosso Instagram, Pode Papo de Mãe, o nosso sorteio de Dia das Mães. Então, assim, se você quer fazer um ensaio fotográfico, profissional, aí de Dia das Mães, com a make completa, lindíssima, vai lá e participa, Não, tá? esse é o sonho de toda mãe, né? Sonho de consumo. Gente, porque assim, às vezes a gente, não prioriza esse momento, vai colocando outras coisas como prioridade. Mas ali vocês têm a oportunidade de ganhar esse super ensaio. As regras estão todas descritas lá na legenda da nossa publicação.
Participem, enviem para aquela amiga que, né, você acha que também merece participar. Às vezes você não é mãe, mas quer dar de presente para uma outra mãe, né? A gente já teve relatos aqui, eu não sou mãe, mas queria participar, porque se eu ganhar eu vou dar de presente para uma mãe. Faça isso também. Muito legal. Acompanhe as regras lá com a gente. E aqui a gente vai falando aqui, né? Tivemos uma brilhante ideia. Se você tá assistindo o programa, né, que já é um plus, a gente vai deixar uma palavra-chave. Acho que eu vou fazer até um pouquinho diferente. Vou dizer assim, compartilha o post do sorteio no seu story, marcando a gente, que daí você vai ter uma chance dupla. Chance extra. Então daí vai ser, em vez de 10, marcou 10 comentários, vai ser 11. E vai ter mais chance de ganhar ainda. Então compartilha o post do Dia das Mães, lá do sorteio, que já tá no feed, já tá lá no nosso feed. E já coloca nos stories que você vai ter chance extra. A gente não vai colocar essa dica lá no Instagram. Então, quem tá assistindo que vai estar sabendo dessa dica extra. Informação então, privilegiada. chance aí dupla pra ganhar. E porque é um sonho de consumo, né? Fazer aquele ensaio fotográfico junto com os filhos. Ai, meu Deus. Será que eu vou também querer participar? A gente fica aqui, tá? Com o coração assim, gente, a gente quer muito que vocês ganhem, mas a gente também queria, vamos ser bem sincera. Pronto, é isso aí, a gente queria. É isso que é legal também. A gente só faz o que os nossos parceiros são só pessoas e projetos que a gente acredita também. Isso mesmo. A gente veste a camisa de verdade. Gente, muito obrigada por estarem aqui até agora. Obrigado por participarem também, né? Porque vocês sempre participam lá no Instagram, nas caixinhas com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse papo. A gente amou conhecer a história de vida delas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E façam, gente, esse desafio que a Kelita deixou aqui. Eu tenho certeza que pode ser transformador para muitas vidas, tá? Para você, para sua mãe. Quem sabe gerar uma revolução na família, né? Verdade. Oramos por isso. Amém. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Um beijo.